assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Meu amado gato. A moça que nos conta esse relato diz que desde que ela se conhece por gente, ela mora com o pai dela. Porque depois do divórcio da mãe com o pai, quando ela tinha 6 meses, ela disse que a mãe dela não tinha condições de dar uma boa vida para ela, com estudos e tal, então ela morava com o pai. Mas a mãe ia visitá-la todos os dias e até alugou uma casa, uma casinha bem pequena ali perto deles para poder ver a filha o tempo todo, estavam todos sempre juntos. Ela costumava ir toda sexta-feira na casa, depois da escola, ia na casa da mãe e passar o final de semana inteiro junto com a mãe, e as duas sempre foram muito unidas. A mãe dela disse que é muito brincalhona e sempre se deram muito bem e compartilhavam gostos bem parecidos, como por exemplo o amor aos gatos. As duas amavam gatos. Um dia a mãe dela apareceu com um filhote de um gatinho siamês. Ela comprou para criar o gatinho siamês. E foi o xodó. Deram o nome dele de Ike. Acho que é Ike ou é Aike. Acho que é Ike. Que era o mesmo nome de um gato persa preto que a mãe dela tinha antes de engravidar dela. E que ela era muito apegada a esse gato, então deu o mesmo nome pro siamezinho. Ike. Ike the Cat. Tinha um desenho, tinha Ike the Cat. Era a Anabela que falava. Lembra? Castanhari do Nostalgia pode nos dizer se existiu ou não. Passou um pouco mais de 1 ano e elas criaram o gato muito bem. O gato sabia até fazer uns truques, tipo rolar, deitar, roubar comida de cima da mesa quando eles não estavam olhando. Mas elas amavam muito aquele gato. Então um casal de idosos se mudou para o lado da casa deles e eles tinham um gato persa branco, que era muito ativo e logo fez amizade com o Ike. E aí ficavam os dois brincandinhos junto, o gato persa branco e o Ike, o siamês dela. E disse que era lindo ver os dois brincando juntos. É assim, né, que gato se comunica, brincando, sei lá. Mas o Ike era muito travesso e por diversas vezes ele se enfiou na casa da vizinha da frente, que odiava gatos. Só que a véia odiava gatos e um dia ela se cansou de o Ike invadir a casa dela por várias vezes. Ela deu um fim nisso. Então em uma manhã, depois do café da manhã, ela procurou o Ike e não encontrou. No que ela abriu a porta, ela viu o persa branco que estava rodeando ali pra fora da casa dela, esperando para brincar com o Ike, né? Só que ele estava diferente. Ela falou que ele estava mais agitado do que o de costume. E assim que ele a viu, ele correu em direção à ladeira que vai pra rua. E ela foi atrás do gato. É como se ele tivesse chamado, tipo, vem cá. E lá na rua ela viu que o pior tinha acontecido. O Ike estava deitado lá já morto. Ela correu de volta pra casa morrendo de chorar e triste. E contou pra mãe o que tinha acontecido e nada saía da cabeça delas que era a vizinha que tinha dado veneno. E a vizinha confirmou que a filha da puta deu veneno mesmo pro gato, porque ela tinha cansado do gato entrar na casa dela pela janela. Desculpe meu palavreado, mas você que dá veneno pra gato? Ó. Bom, ela voltou pra casa dela, na casa do pai dela, né, que ela morava com o pai, voltou inconsolável. E na sexta-feira próxima, ela nem queria mais ir pra casa da mãe dela, porque não ia ter o Ike lá e tal, mas ela, no fim, ela pensou que ela deveria ir, porque pelo menos pra consolar o persa branco, que agora tinha perdido o amigo, né, não tinha mais com quem brincar. Bom, chegou a noite, ela, como de costume, brincou um pouco lá com a mãe antes de dormir, aí a mãe contou uma história pra ela e tal, e elas dormiram. Mas no meio da madrugada ela acordou com sede e levantou quietinha lá devagar, acendeu a luz do corredor pra não acordar a mãe e foi beber água na cozinha. E no que ela saiu do quarto, no corredor, ela viu o Ike dentro da casa.
como? O Ike estava andando em direção à cozinha. Era o mesmo andar, era o mesmo olhar, era o Ike. E quando ele a viu, ele parou de andar, balançou de leve o rabinho e deu um longo e doce miado. E aí ele entrou na cozinha. Ela correu atrás, seguiu ele até a cozinha, só que quando ela chegou na cozinha não tinha mais nada. O gato não estava lá. Ela olhou por todos os lugares, por cima, por baixo, mas não tinha mais nada. Ela pegou o copo d'água, levou para o quarto, bebeu e se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar, pedindo para que o Ike estivesse bem. E como toda criança, até pediu para Deus um novo gatinho, que fosse igual ao Ike. Não que ia substituir o Ike, mas ela gostaria de um gatinho como ele, por causa da saudade. A mãe dela acordou e perguntou o que estava acontecendo. E ela contou que ela viu o Ike na cozinha. E a mãe dela sorriu e disse que ele veio para dizer adeus para ela e dizer que ele não tinha se esquecido dela. Uma semana depois, quando ela voltou para casa da mãe dela, ela ficou sabendo que o gato persa tinha morrido na porta da casa dela, provavelmente esperando o Ike para brincar. Ela ficou muito triste novamente, mas ela pensou que talvez fosse melhor assim, que o persa branco estaria melhor porque agora ele estava com um amigo dele, brincando no além. Atualmente a mãe dela vendeu, saiu dessa casinha onde ela morava lá, ela se casou novamente e deu um irmãozinho a ela, que tem apenas 1 mês de idade. E ela diz que 2 dias depois do nascimento do irmãozinho dela, um filhote de siamês apareceu na frente do portão da casa deles, miando muito e machucado. E a mãe dela, mesmo já tendo uma gata vira-lata e meio rabugenta, já adulta, ela acolheu o gatinho e cuidou dele e deu o nome de Julius. E ela se surpreendeu, porque com o passar do tempo, o Julius começou a apresentar as mesmas características do Ike, a mesma personalidade, inclusive o hábito de roubar a comida de cima da mesa a hora que ninguém estava olhando ali, né? Distrair, ele subia lá o que deixava a mãe dela muito furiosa, mas mesmo assim eles amavam o gato. E o Julius é muito carinhoso e ela diz que sempre que ela vai na casa da mãe dela, ele é o primeiro a vir correndo na direção dela com aqueles lindos olhos azuis. E aí, galera, será que pode um gato reencarnar, um animal reencarnar em outro animal? Por exemplo, esse gato siamês poderia ser reencarnação do Ike de novo para ficar com a família? Eu não sei se isso existe, eu nunca li a respeito disso. Ou foi uma coincidência, personalidade de gato, tudo meio parecida mesmo, sim. E ela vê o gato, o espírito do gato na casa. Então, gatos também têm espírito? Então, eles também vão para um céu, sei lá, né? Eu acredito que sim, tomara que sim, porque eles são... Os animais são até, às vezes, muitas vezes, melhores do que as pessoas. Eu acho que eles merecem, todos os cães merecem o céu. Todos os gatos merecem o céu, todos os animais merecem o céu. Você tem alguma experiência, algum relato disso? De você viu o seu animal de estimação depois de morto? O fantasma dele? Bom, eu tenho uma dica de livro para você. Na verdade, eu tenho a dica de 2 livros. Este aqui, ó, A Questão Espiritual dos Animais. Este livro é um convite à reflexão sobre o significado da existência dos animais. E ele vai falar o que o título propõe mesmo, a questão espiritual. Vai falar a respeito do espiritual relacionado aos animais, que eles não são simples máquinas movidas a instinto. É muito mais do que isso. Explica aqui nesse livro fininho e também não é caro. E o outro livro é esse aqui, mais grossinho, Todos os Animais São Nossos Irmãos. Portanto, respeite-os. Aqui fala que o autor relata com detalhes o que acontece com os animais na espiritualidade. Aborda temas que envolvem a licantropia e o suicídio entre eles. A dor e o sofrimento dos animais de laboratório, além de apresentar a teoria da evolução das espécies pelo ponto de vista espiritual e mais coisas, né? Aqui, ó. Um livro bem legal para quem se interessa muito por animais e tem essa dúvida, que eu também tenho a respeito da espiritualidade dos animais. E aí, eles morrem? Eles têm espírito? O que são?
de onde vieram, para onde vão, o que fazem aqui, nos alegram e nos dão amor e são muito fofinhos e são cachorros fofos e gatinhos e macaquinhos e cavalinhos, todos muito fofinhos e muito amor, muito amor. E é isso aí. E se vocês gostaram desse relato, deixa um joinha aqui, comenta alguma coisa aqui embaixo, se inscreve no canal, segue no Instagram. Se tem condições e gosta do nosso trabalho, você pode ser o nosso patrão e nos ajudar no Patreon. Se quiser enviar alguma coisa pra gente, este é o endereço da caixa postal. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tá fazendo barulho aqui, ó. Beijo, tchau!